Dona Neide acordou cedo naquela manhã de sábado, como sempre fazia. Aos 60 anos, ela ainda mantinha os mesmos hábitos de quando trabalhava. Acordar às 6, fazer café, varrer a casa, regar as plantas do quintal. A aposentadoria tinha chegado há 2 anos, mas o corpo dela não sabia descansar. A casa era pequena, simples, mas era dela. Cada tijolo, cada telha, cada porta daquela casa tinha sido paga com seu próprio suor. 32 anos trabalhando como faxineira, costureira, cozinheira. 32 anos de sol a sol para criar 3 filhos sozinha. Depois que José morreu daquele jeito repentino de infarto sem avisar. Neide olhou para a foto na parede da sala. José ainda jovem, sorrindo, com ela ao lado. Devia ter uns 30 anos naquela foto. Agora, ela tinha 60. E ele, se estivesse vivo, teria 65. Mas José não estava. E os filhos também não estavam. Pelo menos não com a frequência que ela gostaria. Ricardo, o mais velho, aparecia uma vez por mês, se tanto. Sempre com pressa, sempre olhando o celular. Patrícia ligava às vezes, mas era só para pedir alguma coisa ou reclamar da vida. E Júnior, o caçula, o que ela mais mimou, sumia por semanas. Neide não reclamava. Mãe não incomoda, mãe espera, mãe entende. Ela estava regando os vasos quando ouviu a campainha tocar. Estranhou. Era sábado de manhã, quem seria? Limpou as mãos no avental e foi abrir o portão. Quando viu Ricardo parado ali, com um sorriso no rosto, o coração dela deu um pulo. Ricardo, meu filho, que surpresa boa. Entra, entra. Ele entrou. Abraçou ela de um jeito que fazia tempo que não abraçava. Neide sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que ele não a abraçava assim. Mãe, eu vim aqui porque eu tenho uma surpresa para a senhora. Neide sorriu desconfiada. Surpresa? Que surpresa? Ricardo segurou as mãos dela. Olhou nos olhos dela com aquela expressão que ela conhecia desde que ele era menino. A gente vai fazer aquela viagem que a senhora sempre sonhou. Eu, a Patrícia e o Júnior. Uma semana só nossa, como antigamente. Neide sentiu as pernas fraquejarem. Ela levou a mão ao peito, emocionada. Viagem com vocês 3, mas como vocês estão tão ocupados? Ricardo sorriu. A gente se organizou, mãe. Tiramos férias juntos, eu já reservei tudo, hotel, passeios, tudo. A senhora só precisa arrumar a mala. Neide começou a chorar. Ela levou as mãos ao rosto, tentando esconder as lágrimas, mas não conseguiu. Meu Deus, meu filho, eu nem sei o que dizer. Faz tanto tempo que eu sonho com isso. Ricardo abraçou ela de novo, mas dessa vez, Neide não viu a expressão fria que passou pelos olhos dele. A senhora merece, mãe. A senhora merece. Neide passou o resto do dia flutuando. Ligou para a vizinha, Dona Celeste, contou a novidade, separou as roupas, arrumou a mala, nem dormiu direito naquela noite de tanta ansiedade. No dia seguinte, domingo, Patrícia e Júnior apareceram. Neide abraçou os dois, chorando de novo. Eles sorriram, mas era um sorriso estranho. Neide não percebeu. Ela estava feliz demais para perceber. Patrícia sentou-se no sofá e tirou uns papéis da bolsa. Mãe, a gente trouxe uns papéis aqui do banco. É só para garantir que a senhora tenha acesso ao dinheiro durante a viagem, sabe como é. Cartão às vezes não funciona em todo lugar. Neide pegou os papéis, olhou, tentou ler. Mas as letras eram pequenas, confusas. Ela estudou só até a 4ª série. Nunca foi boa com leitura. Sempre dependeu dos filhos para essas coisas. É só assinar aqui, mãe. Aqui e aqui. Júnior apontou onde ela devia assinar. Neide olhou para ele, para os olhos dele. Ele desviou o olhar. Mas Neide confiava. Eles eram seus filhos, por que não confiaria? Ela pegou a caneta e assinou. Na segunda-feira de manhã, Ricardo chegou cedo com o carro alugado. Um carro grande, bonito. Neide colocou a mala no porta-malas. Entrou no banco de trás. Patrícia estava no banco do passageiro. Júnior estava atrás, do outro lado. A viagem começou alegre. Eles conversaram, tiraram fotos, riram. Neide olhava pela janela, o coração cheio. Ela não lembrava da última vez que tinha se sentido tão amada. Mãe, lembra daquela vez que a gente foi para a praia e o Júnior quase se afogou? Neide riu. Lembro. Eu entrei no mar de roupa e tudo para puxar ele. Júnior sorriu, mas era um sorriso triste. Neide não percebeu. Depois de algumas horas na estrada, Ricardo desviou o carro. Saiu da rodovia principal e entrou numa estrada de terra. Neide franziu a testa. Filho, onde você está indo? É um atalho, mãe. Mais rápido. Mas aquela estrada não parecia um atalho. Era estreita, cheia de buracos, cercada de mato. Não tinha casas. Não tinha nada. Neide começou a sentir um aperto no peito. Ricardo,
Eu acho melhor a gente voltar para a estrada. Calma, mãe. O carro andou mais alguns minutos. E então, no meio do nada, Ricardo parou. Neide olhou ao redor. Só tinha mato. Silêncio. Nenhum carro passando. Por que a gente parou? Patrícia e Júnior desceram do carro. Patrícia abriu a porta de Neide. Desce, mãe. Desce, mãe. Neide não entendeu. Como assim? O que está acontecendo? Ricardo desligou o carro. Virou-se para trás e olhou para ela com uma frieza que Neide nunca tinha visto. A senhora não faz mais parte dessa família. A gente não aguenta mais carregar esse peso. Neide sentiu o mundo desabar. Ela olhou para Patrícia, para Júnior, procurando uma explicação, uma negação, qualquer coisa. Patrícia cruzou os braços, impaciente. A casa já foi vendida, mãe. A gente só estava esperando a senhora sair de lá. O comprador assina amanhã de manhã. Neide começou a tremer. Vendida? Mas aquela casa é minha. Eu paguei aquela casa, como vocês... Ricardo saiu do carro, foi até a porta dela e puxou ela pelo braço. Desce logo, mãe. Neide começou a gritar. Não, o que vocês estão fazendo? Eu sou a mãe de vocês. Ricardo a empurrou para fora do carro. Neide caiu de joelhos no chão de terra. Patrícia jogou a bolsa dela ao lado. Neide, desesperada, abriu a bolsa. Procurou o celular, os documentos, o dinheiro, nada, tiraram tudo. Ela olhou para Júnior, que ainda estava dentro do carro olhando para o celular. Ele não tinha coragem de olhar para ela. Júnior, meu filho, por favor, não deixa eles fazerem isso. Júnior não respondeu. Neide tentou se levantar, agarrou o braço de Ricardo. Filho, pelo amor de Deus. Eu sou sua mãe, eu criei você, eu passei fome para você comer. Ricardo afastou o braço dela com força. E eu passei a vida inteira te sustentando. Chega. Eles entraram no carro. Neide correu atrás, batendo no vidro, gritando. Não me deixem aqui. Por favor, eu vou morrer aqui. O carro acelerou. A poeira subiu e em segundos eles sumiram. Neide ficou ali sozinha no meio daquela estrada vazia. Ela olhou ao redor. Não tinha ninguém, não tinha nada. Só mato, poeira e silêncio. Ela caiu de joelhos no chão e gritou, com toda a força que ainda tinha. Eu sou a mãe de vocês. Mas ninguém respondeu. Neide não sabia há quanto tempo estava ali. O sol estava alto, queimando. Ela tentou caminhar, mas não sabia para onde ir. A estrada parecia não ter fim. Ela chamou por ajuda, mas sua voz se perdia no vazio. As horas passaram. Neide sentou-se numa pedra à beira da estrada. A garganta estava seca, as pernas doíam, a cabeça latejava. Ela pensou nos filhos, em como tinha criado eles, em como tinha aberto mão de tudo por eles. E agora, eles tinham feito isso. Ela pensou em José. Será que ele estava vendo aquilo de onde estivesse? Será que ele estava com raiva dela por ter falhado? Neide começou a chorar de novo, mas dessa vez não era um choro de desespero. Era um choro de quem tinha perdido tudo. O sol começou a se pôr. A noite estava chegando. Neide tinha medo do escuro, sempre teve. Mas agora o escuro era o menor dos seus medos. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ela tropeçou, caiu no acostamento de terra. A dor no joelho foi forte, mas ela nem sentiu. Ela estava cansada demais, fraca demais. Talvez fosse melhor ficar ali. Talvez fosse melhor fechar os olhos e deixar tudo acabar. Foi quando ela ouviu o barulho de um carro. A princípio, ela achou que estava imaginando, mas o barulho foi ficando mais alto. Era um carro de verdade, vindo na direção dela. Neide tentou se levantar, mas não conseguiu. Ela levantou o braço, acenou, tentou gritar, mas a voz não saiu. O carro parou. Um homem desceu e correu até ela. A senhora está bem? O que aconteceu? Neide não conseguia falar, só conseguia chorar. O homem se agachou ao lado dela. Pegou uma garrafa de água no carro, deu para ela beber. Neide bebeu devagar, desesperada. Calma, a senhora está segura agora. Como a senhora se chama? Neide engoliu a água, respirou fundo e disse com a voz rouca. Neide Almeida da Silva. O homem parou. Ele olhou para ela com atenção. Iluminou o rosto dela com a lanterna do celular. Almeida, a senhora já trabalhou como faxineira em escritórios? Neide franziu a testa, confusa. Já? Trabalhei muito tempo no escritório Andrade e Filhos lá no centro. Por quê? O homem ficou em silêncio por um momento. Então, devagar, ele se agachou na frente dela e disse, com a voz embargada. Dona Neide, sou eu, Henrique Vargas. Neide arregou os olhos. Ela olhou para ele, tentando enxergar além do tempo, além dos anos, e então ela viu. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de falar. Henrique, o menino do escritório.
Ele sorriu com lágrimas nos olhos. Sim, sou eu. Neide começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente, era alívio, era esperança. Henrique a ajudou a entrar no carro, deu mais água, deu comida que ele tinha no banco. E enquanto dirigia, ele ouviu em silêncio a história que Neide contava entre soluços. A história de como seus próprios filhos a tinham largado ali para morrer. Quando ela terminou, Henrique apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele olhou para ela com uma determinação que Neide nunca tinha visto em ninguém. Dona Neide, eu vou te ajudar. E seus filhos vão pagar muito caro por isso, eu prometo. Henrique levou Neide para o apartamento dele. Um lugar enorme, luxuoso, cheio de luz. Neide nunca tinha visto nada parecido. Ele deu roupas limpas para ela. Preparou um quarto, pediu comida. E enquanto ela comia, ele sentou-se ao lado dela e disse, suave, a senhora salvou minha vida, Dona Neide. Quando eu tinha 16 anos, eu estava pronto para desistir de tudo. Eu não tinha nada. Eu não via futuro. E a senhora me deu comida, me deu livros, me deu passagem quando eu não tinha dinheiro. A senhora acreditou em mim quando ninguém acreditava. Neide olhou para ele com os olhos marejados. Eu só fiz o que era certo, meu filho. Henrique segurou a mão dela. E agora eu vou fazer o que é certo. A senhora vai ficar aqui, vai se recuperar, e eu vou cuidar de tudo. Neide dormiu naquela noite pela primeira vez em muitos anos sem medo, porque ela sabia que não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, Henrique começou a trabalhar. Ele ligou para cartórios, para bancos, para imobiliárias. Ele investigou cada passo que os filhos de Neide tinham dado. E o que ele descobriu foi pior do que imaginava. Ricardo, Patrícia e Júnior tinham planejado tudo. Eles já tinham um comprador para a casa antes mesmo de levar Neide para aquela estrada. A procuração que ela tinha assinado era falsa, não tinha validade, e mesmo assim, eles tinham usado para vender a casa. No dia seguinte ao abandono, eles assinaram a escritura, receberam R$320 mil e dividiram o dinheiro entre os três. Henrique apertou os punhos. Isso era crime, crime grave. Mas ele não parou por aí. Ele foi mais fundo. Investigou a vida de José, o falecido marido de Neide. Procurou testamentos, escrituras antigas, qualquer coisa que pudesse ajudar. E foi quando ele encontrou, nos arquivos antigos do cartório, enterrado em pilhas de documentos amarelados pelo tempo, estava uma escritura de compra e venda de um terreno comercial no centro da cidade, comprado há 28 anos por José Almeida da Silva. E o nome de Neide estava lá, como coproprietária. Henrique olhou para o documento incrédulo. Ele pesquisou o endereço do terreno, pegou o telefone, ligou para uma imobiliária, pediu uma avaliação. A resposta veio no dia seguinte. O terreno valia R$2.300.000. Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Então ele levantou, foi até a sala onde Neide estava e sentou-se ao lado dela. Dona Neide, eu preciso mostrar uma coisa para a senhora. Ele abriu o documento na mesa. Apontou para o nome dela escrito à mão, ao lado do nome de José. Esse terreno aqui é da senhora. Neide olhou confusa. Terreno? Que terreno? Henrique explicou devagar, com paciência. José tinha comprado aquele terreno décadas atrás, quando não valia quase nada. Era uma área abandonada, cheia de mato. Ele colocou o nome de Neide junto, por segurança. Mas como nunca valorizou, ele nunca deu importância. José morreu sem saber que 3 anos depois, a prefeitura ia construir uma avenida nova, que passava exatamente ao lado daquele terreno, sem saber que um shopping ia ser inaugurado a 2 quadras, sem saber que a região ia explodir em valorização. Hoje, aquele terreno que não valia nada valia mais de 2 milhões. Neide começou a chorar. José nunca me contou nada. Ele sempre dizia que a gente não tinha nada além da casa. Henrique segurou a mão dela. Ele provavelmente não sabia que ia valorizar tanto. Mas a senhora é dona. Está aqui, no papel. E tem mais. Ele mostrou os outros documentos. A procuração falsa, a assinatura forjada, a venda ilegal da casa. Eles cometeram crimes, Dona Neide. Estelionato, falsificação, abandono de incapaz. E vou provar tudo isso. Neide olhou para ele com medo. E se eles tentarem fazer alguma coisa comigo? Henrique olhou nos olhos dela, firme. Eles não vão encostar um dedo na senhora, eu garanto. A senhora não vai só recuperar o que é seu, Dona Neide. A senhora vai tirar tudo deles. Tudo. E foi nesse momento que Neide entendeu. Ela não estava mais sozinha. Ela não estava mais indefesa.
E seus filhos iam pagar por tudo o que fizeram. Os dias que se seguiram foram estranhos para Neide. Ela acordava no quarto de hóspedes do apartamento de Henrique e por alguns segundos não sabia onde estava. Então, a memória voltava. A estrada, o abandono, o resgate e a descoberta de que ela era dona de um terreno que valia milhões. Henrique trabalhava o dia inteiro no escritório, mas sempre voltava para almoçar com ela. Ele trazia documentos, explicava cada passo do processo que estava montando. Neide ouvia, mas ainda não conseguia acreditar completamente. Como é que José nunca me contou sobre esse terreno? Henrique olhou para ela com gentileza. Dona Neide, quando seu José comprou aquele terreno, ele valia quase nada. Era só um lote vazio, cheio de mato, numa área que ninguém queria. Ele botou o nome da senhora junto por segurança, caso alguma coisa acontecesse com ele. Mas como nunca valorizou, ele provavelmente nem dava importância. E agora vale tudo isso? Henrique assentiu. A região mudou completamente nos últimos 3 anos. Avenida nova, shopping, prédios comerciais. O terreno valorizou muito e a senhora é a dona legal. Neide ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Mãos gastas de tanto trabalhar. Mãos que lavaram chão, passaram roupa, cozinharam por décadas. Eu trabalhei a vida inteira. Passei fome. Dormi no chão para meus filhos terem cama e no fim eles me jogaram fora como se eu fosse lixo. Henrique segurou a mão dela. Eles vão pagar, dona Neide. Eu prometo. Neide tentava ajudar na casa. Era um hábito antigo. Ela lavava a louça, arrumava os cômodos, cozinhava. Henrique implorava para ela descansar, mas ela não conseguia ficar parada. Eu preciso fazer alguma coisa, Dr. Henrique, senão eu enlouqueço. Um dia, enquanto ela cozinhava, Henrique sentou-se na cozinha e perguntou suave. Dona Neide, eu preciso que a senhora me conte tudo. Cada detalhe, desde quando eles começaram a agir diferente até o momento em que a largaram na estrada. Eu preciso de tudo para montar o processo. Neide respirou fundo e começou a falar. Ela contou como Ricardo tinha aparecido com a proposta da viagem, como Patrícia e Júnior tinham trazido os papéis para ela assinar, como ela tinha confiado, porque eram seus filhos, como eles tinham saído felizes, tirando fotos, conversando, e como tudo tinha mudado quando Ricardo desviou o carro para aquela estrada de terra. Ela contou cada palavra que eles disseram, cada olhar frio, cada empurrão, a bolsa jogada no chão, os documentos sumidos, o desespero de ficar sozinha, sem nada, no meio do nada. Henrique anotava tudo, e quanto mais ele ouvia, mais sua raiva crescia. Quando Neide terminou, ele fechou o caderno e disse, firme, eles não vão escapar disso, dona Neide. Eu vou garantir. Enquanto Neide se recuperava do outro lado da cidade, Ricardo, Patrícia e Júnior viviam suas vidas como se nada tivesse acontecido. Ricardo tinha comprado um carro zero, um SUV preto, reluzente. Ele dirigia pelas ruas, orgulhoso, buzinando para os conhecidos. A esposa estava feliz. Finalmente tinham dinheiro para as coisas que sempre quiseram. Patrícia estava reformando a casa. Móveis novos, eletrodomésticos de última geração, uma televisão enorme na sala. Ela postava fotos nas redes sociais, sorrindo, mostrando cada detalhe. Os comentários vinham aos montes. Que lindo! Você merece! E Júnior estava viajando. Ele tinha ido para o exterior sozinho, sem a esposa. Postava fotos em praias paradisíacas, em restaurantes caros, em hotéis 5 estrelas. Parecia feliz, mas não estava. Júnior não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, ele via o rosto da mãe. Via ela caindo de joelhos naquela estrada. Via ela gritando, implorando, batendo no vidro do carro. Ele tentava se convencer de que tinha feito a coisa certa, que a mãe ia ser um peso para o resto da vida, que eles tinham se libertado, mas a culpa não ia embora. Uma noite, Ricardo, Patrícia e Júnior se encontraram em um restaurante para comemorar. Eles pediram vinho caro, brindaram, riram alto. A gente devia ter feito isso há anos, Patrícia disse levantando a taça. Ricardo concordou. Ela era um peso morto. Agora a gente pode viver. Júnior ficou quieto, mexendo no copo. Patrícia percebeu. Você tá com peso na consciência, Júnior. Júnior desviou o olhar. Não, é que ela era nossa mãe. Ricardo riu, sarcástico. Era. Agora não é mais. Júnior não respondeu. Ele bebeu o vinho de uma vez e pediu outro. Foi então que o celular de Ricardo tocou. Ele olhou para a tela. Número desconhecido. Atendeu, impaciente. Alô? Uma voz formal do outro lado.
Senhor Ricardo Almeida da Silva? Sim, sou eu. O senhor acaba de ser notificado de um processo judicial. A notificação formal chegará por correio nos próximos dias. Tenha um bom dia. A ligação caiu. Ricardo ficou pálido. Patrícia franziu a testa. O que foi? Me ligaram, dizendo que eu fui processado. Patrícia e Júnior se entreolharam. Segundos depois, os celulares deles tocaram também. Mesma mensagem, mesma voz formal. Quando desligaram, os três ficaram em silêncio. Quem foi que entrou com processo contra a gente? Júnior perguntou a voz trêmula. Ricardo balançou a cabeça nervoso. Deve ser o comprador da casa, querendo o dinheiro de volta. Patrícia cruzou os braços. Mas a gente tem os documentos, a procuração, está tudo certo. Ricardo não parecia tão confiante. A gente precisa contratar um advogado. Agora. No dia seguinte, os três receberam as notificações oficiais pelo correio. Ricardo abriu a dele com as mãos tremendo. Leu o documento. E ficou branco. Estelionato. Falsificação de documento público. Abandono de incapaz. Ele ligou imediatamente para Patrícia. Você viu a notificação? Vi. Isso é sério, Ricardo. Muito sério. A gente precisa se reunir. Agora. Eles se encontraram na casa de Ricardo. Júnior estava visivelmente abalado. Patrícia tentava manter a calma. Ricardo andava de um lado para o outro nervoso. Quem foi que fez isso? Quem nos denunciou? Patrícia olhou para o documento de novo. Aqui diz que o escritório responsável é Vargas e Associados. Ricardo pegou o celular, pesquisou no Google. Apareceu o site do escritório. Ele clicou na aba Sobre e viu a foto de Henrique Vargas. Um homem de terno, sério e imponente. Embaixo a biografia. Henrique Vargas, formado em Direito pela Universidade Federal, especialização em Direito Penal e Civil. Cresceu na periferia, trabalhou como office boy, formou-se com honras. Sócio fundador do escritório Vargas e Associados, um dos mais respeitados do estado. Ricardo mostrou a foto para os outros. Alguém conhece esse cara? Patrícia e Júnior olharam, balançaram a cabeça. Nunca vi. Júnior ficou olhando para a foto por mais tempo. Alguma coisa naquele rosto parecia familiar, mas ele não conseguia lembrar de onde. No dia seguinte, Ricardo foi ao escritório de um advogado criminalista. Um homem mais velho, experiente, de óculos grossos. Ele leu a notificação com atenção, em silêncio. Quando terminou, tirou os óculos e olhou para Ricardo sério. Senhor Ricardo, isso aqui é grave, muito grave. Mas a gente tem a procuração. A venda foi legal. O advogado balançou a cabeça. A procuração que o senhor apresentou não tinha validade para a venda de imóvel sem reconhecimento de firma em cartório e sem testemunhas presenciais. E segundo a perícia grafotécnica que já foi solicitada pela acusação, a assinatura da venda foi falsificada. Ricardo ficou mudo. O advogado continuou. Além disso, o senhor e seus irmãos estão sendo acusados de abandono de incapaz. Isso é crime. A pena pode chegar a 8 anos de reclusão. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Mas a mãe nem tem como nos processar, ela nem sabe onde está. O advogado olhou para ele com uma expressão que era quase pena. O processo foi movido pelo escritório Vargas e Associados, um dos maiores e mais poderosos do estado. Se eles estão no caso, é porque tem provas sólidas. Ricardo saiu do escritório atordoado. Ele ligou para Patrícia e Júnior e contou tudo. A gente pode ir para a cadeia. Patrícia entrou em pânico. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode. Júnior, do outro lado da linha, murmurou quase inaudível. E se ela tiver sobrevivido? Silêncio. Patrícia foi a primeira a responder, com a voz trêmula. Não é possível. A gente largou ela no meio do nada, sem dinheiro, sem celular, sem documento. Ela não tem como... Mas a voz dela não tinha convicção. Ricardo desligou o telefone e ficou sentado no carro em silêncio. Pela primeira vez desde que tinham abandonado a mãe, ele sentiu medo. Medo de verdade. Júnior não estava bem. Ele tinha voltado da viagem antes do previsto. A esposa perguntou o que tinha acontecido, mas ele não respondeu. Ele trancou-se no quarto, deitou-se na cama e ficou olhando para o teto. Ele pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Foi até as fotos da viagem. Lá estava ela, Neide, sorrindo, feliz, com os olhos brilhando. Júnior sentiu um nó na garganta. Ele rolou as fotos. Ela abraçada com ele, ela rindo no banco de trás, ela tirando uma selfie com os três. E então a última foto, tirada pouco antes de chegarem naquela estrada, ela olhando pela janela, tranquila, confiante.
Júnior começou a chorar. Ele lembrou de quando era pequeno, de quando teve pneumonia e quase morreu. A mãe ficou acordada 3 noites seguidas, colocando pano molhado na testa dele, rezando baixinho, segurando a mão dele. Ele lembrou de quando foi reprovado na escola e ficou com vergonha de contar. Ela descobriu, mas não brigou. Apenas disse: "Você vai conseguir, meu filho. Eu acredito em você." Ele lembrou de quando quis fazer faculdade e não tinha dinheiro. Ela vendeu as joias que tinha, poucas, mas suficiente para pagar a matrícula, e disse: "Estuda, meu filho. Educação ninguém tira de você." E ele tinha feito aquilo com ela. Júnior escondeu o rosto nas mãos e soluçou, sozinho no quarto. A esposa bateu na porta. "Júnior, você precisa me contar o que está acontecendo. Você não está bem, eu estou preocupada." Júnior respirou fundo, limpou o rosto, abriu a porta. Ela entrou e sentou-se na cama ao lado dele. "Fala com..." Júnior olhou para ela com os olhos vermelhos. "A gente fez uma coisa terrível." Ele contou tudo. A viagem, a estrada, o abandono, a venda da casa, o dinheiro. Quando terminou, a esposa estava pálida. "Você fez isso? Você abandonou sua mãe para morrer?" Júnior baixou a cabeça. "Eu não tive coragem de impedir. Eu só deixei acontecer." A esposa se levantou com a voz fria. "Você é covarde." Ela saiu do quarto batendo a porta. Júnior ficou sozinho de novo. E pela primeira vez ele entendeu a gravidade do que tinha feito. Enquanto isso, Henrique trabalhava sem parar. Ele reuniu sua equipe de advogados no escritório. Colocou todos os documentos na mesa. A procuração falsa, a escritura com assinatura forjada, o rastreamento do GPS do carro alugado, mostrando o desvio para a estrada deserta, o depoimento do comprador, confirmando que Ricardo tinha negociado a venda antes da viagem. Um dos advogados, um homem mais velho, olhou para Henrique com preocupação. "Henrique, você tem certeza disso? Isso é muito pessoal para você. Você conhece a vítima, pode comprometer sua imparcialidade." Henrique olhou para ele firme. "Essa mulher salvou minha vida quando eu era um moleque sem nada. Ela me deu comida quando eu estava com fome. Ela me deu livros quando eu queria estudar. Ela acreditou em mim quando ninguém acreditava. Agora é minha vez." O advogado assentiu respeitoso. "Então vamos ganhar esse caso." Henrique ligou para o Ministério Público, apresentou as provas, formalizou a denúncia de abandono de incapaz, ligou para a Polícia Civil, apresentou as evidências de falsificação documental, protocolou a ação civil para anulação da venda e devolução da casa. Ele trabalhou dia e noite, revisou cada detalhe, preparou cada argumento, antecipou cada defesa. E quando tudo estava pronto, ele voltou para casa e sentou-se ao lado de Neide. "Está pronto, dona Neide. A partir de agora a vida deles vai virar um inferno." Neide olhou para ele, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu ainda não acredito que tudo isso está acontecendo. Eu ainda não acredito que eles fizeram isso comigo." Henrique segurou a mão dela. "Eles fizeram, mas eles vão pagar." Naquela noite, Neide e Henrique jantaram juntos. Ela tinha feito um ensopado como fazia quando era jovem. Ele comeu com gosto, elogiou cada garfada. Depois do jantar, eles ficaram conversando na sala. Neide olhou para Henrique com curiosidade. "Doutor Henrique, por que o senhor está fazendo tudo isso por mim?" Henrique parou, olhou para ela e respondeu com a voz embargada. "Quando eu tinha 16 anos, eu pensei em desistir de tudo. Eu não tinha comida, não tinha dinheiro para passagem, não via futuro. Eu estava pronto para largar tudo. E então a senhora apareceu." Ele fez uma pausa. "A senhora me deu um prato de comida e disse: 'Você vai ser alguém na vida, Henrique. Eu acredito em você.' Aquilo me salvou, dona Neide. Aquilo mudou tudo." Neide começou a chorar. Henrique continuou. "Eu passei anos procurando a senhora, para agradecer, para dizer que eu consegui, mas a senhora tinha saído do escritório. Eu nunca encontrei. E quando eu vi a senhora naquela estrada, sozinha, abandonada, eu soube que Deus estava me dando a chance de retribuir." Neide segurou a mão dele, emocionada. "Deus nunca abandona ninguém, meu filho." Henrique sorriu. "Não, ele não abandona." Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Henrique disse sério: "Dona Neide, em 10 meses tem a audiência. A senhora vai ter que ver eles de novo. Tá preparada?" Neide respirou fundo, olhou para as próprias mãos e respondeu firme: "Estou." Os meses passaram. Neide foi se recuperando aos poucos. Ela engordou um pouco, voltou a sorrir,
Começou a fazer trabalho voluntário com Henrique, ajudando outros idosos em situação de vulnerabilidade. Ela conheceu histórias parecidas com a dela. Idosos abandonados por filhos, esquecidos, jogados fora. E cada história doía, mas também fortalecia. Ela não estava sozinha. Henrique continuou montando o processo. Cada prova era revisada, cada argumento afiado. Ele sabia que ia enfrentar advogados caros, contratados pelos filhos de Neide, mas ele estava pronto. E então finalmente chegou o dia. A audiência estava marcada. Neide acordou cedo. Vestiu uma roupa simples, mas digna. Um vestido azul marinho que Henrique tinha comprado para ela. Ela olhou-se no espelho. Viu uma mulher diferente, mais forte, mais firme. Henrique bateu na porta. Dona Neide, está pronta? Ela respirou fundo. Estou. Eles saíram juntos. O caminho até o fórum foi silencioso. Neide olhava pela janela, perdida em pensamentos. Henrique, ao volante, sabia que ela estava nervosa, mas também sabia que ela estava pronta. Quando chegaram ao fórum, Neide viu de longe os 3 carros estacionados. Ricardo, Patrícia e Júnior já estavam lá, com seus advogados, nervosos. Henrique estacionou. Olhou para Neide. A senhora não precisa falar com eles. Só precisa estar lá. Neide assentiu. Eles desceram do carro e caminharam até a entrada. Neide sentia as pernas tremerem, mas não parou. Henrique estava ao lado dela, e isso bastava. Dentro do fórum, eles sentaram-se em um banco, esperando serem chamados. Neide olhou ao redor. Viu outras pessoas esperando, outras histórias, outras dores. E então, a porta da sala de audiência se abriu. O oficial chamou em voz alta. Processo número 4389. Caso Neide Almeida da Silva versus Ricardo, Patrícia e Júnior Almeida da Silva. Neide respirou fundo. Henrique segurou a mão dela e sussurrou. Eles vão ter o choque da vida deles. E eles entraram. 10 meses se passaram desde aquele dia na estrada. 10 meses desde que Neide foi abandonada pelos próprios filhos, como se não valesse nada. Mas agora ela era outra pessoa. Neide acordava todos os dias no apartamento que Henrique tinha ajudado ela a alugar. Um lugar simples, mas dela, com suas plantas na varanda, suas panelas na cozinha, suas roupas no guarda-roupa. Ela tinha recuperado sua identidade, seus documentos, sua dignidade. Ela passava as manhãs ajudando Henrique no trabalho voluntário que ele fazia com idosos em situação de rua. Ela conversava com eles, ouvia suas histórias, dividia sua própria história. E cada vez que via alguém sendo acolhido, ela sentia que sua dor tinha um propósito. Mas a audiência estava chegando, e com ela, o momento que Neide mais temia e mais desejava ao mesmo tempo. Ver os filhos de novo. Henrique sabia que ela estava nervosa. Ele via nos silêncios dela, na forma como ela olhava para o nada às vezes, perdida em pensamentos. Uma tarde, ele sentou-se ao lado dela na varanda e disse suave: Dona Neide, a senhora precisa estar preparada. Eles vão estar lá e vão tentar se defender. Talvez chorem, talvez implorem. A senhora precisa ser forte. Neide olhou para ele com os olhos cansados. Eu já chorei tudo que tinha para chorar, Dr. Henrique. Agora eu só quero justiça. Henrique mostrou a ela algumas fotos que tinha coletado das redes sociais dos filhos. Ricardo no carro novo, Patrícia na sala reformada, Júnior na praia. Eles gastaram o dinheiro como se nada tivesse acontecido. Neide apertou os punhos. A raiva voltou. E com ela a determinação. Eu quero que eles paguem. Eu quero que eles sintam o que eu senti. Henrique assentiu. E vão sentir. Do outro lado da cidade, Ricardo não estava bem. Ele tinha perdido peso. Dormia mal. Brigava com a esposa quase todos os dias. O carro novo que ele tanto queria agora era fonte de angústia. Ele sabia que podia ser bloqueado judicialmente a qualquer momento. Ele tentou vender antes que isso acontecesse, mas ninguém queria comprar. O mercado estava parado e o tempo estava se esgotando. Uma noite, ele ligou para Patrícia desesperado. A gente precisa acertar a história. Na audiência, a gente vai dizer que a mãe pediu para a gente vender a casa, que ela queria o dinheiro. Patrícia estava nervosa também. E o abandono? Como a gente explica o abandono? Ricardo pensou rápido. A gente nega. A gente diz que ela quis descer do carro sozinha, que ela estava confusa, que a gente tentou impedir, mas ela insistiu. Patrícia ficou em silêncio por um momento. E se ela aparecer na audiência? Ricardo riu, mas era uma risada nervosa, sem humor. Ela não vai aparecer. A gente largou ela no meio do nada, sem dinheiro, sem documentos, sem nada.
Ela deve ter morrido, ou tá em algum abrigo, sem lembrar de nada. Mas a voz dele não tinha convicção. Patrícia também não estava dormindo. Ela tinha ficado obcecada com o processo. Lia e relia a notificação todos os dias. Pesquisava sobre o escritório Vargas e Associados. E quanto mais pesquisava, mais medo sentia. Henrique Vargas nunca tinha perdido um caso criminal. Nunca. Ela tentava manter a calma, mas por dentro estava entrando em pânico. A casa que ela tanto tinha sonhado reformar agora parecia uma prisão. Cada móvel novo, cada eletrodoméstico caro, era um lembrete do que tinha feito. O marido dela perguntou certa noite, enquanto jantavam em silêncio: "Você realmente acha que fez a coisa certa?" Patrícia olhou para ele irritada. A gente libertou ela e a gente. Ela ia ser um fardo pro resto da vida. O marido balançou a cabeça desapontado. Ela era sua mãe, Patrícia. Patrícia não respondeu. Ela levantou da mesa e foi para o quarto. Mas sozinha no escuro, ela não conseguia parar de pensar. E pela primeira vez ela se perguntou se tinha valido a pena. Júnior estava pior de todos. Ele tinha voltado da viagem há meses, mas não conseguia retomar a vida normal. Ele não conseguia trabalhar direito, não conseguia conversar com a esposa, não conseguia fingir que estava tudo bem. Ele passava horas trancado no quarto, olhando para o teto, revivendo aquele dia na estrada. A imagem da mãe caindo de joelhos, gritando, batendo no vidro do carro. Ele tinha pesadelo todas as noites, sempre o mesmo. Ele estava na estrada sozinho e via a mãe caminhando ao longe. Ele tentava correr até ela, mas suas pernas não se moviam. Ele gritava, mas ela não ouvia, e então ela desaparecia. E ele acordava suado, com o coração disparado. A esposa dele já não aguentava mais. Ela tinha saído de casa e estava morando com a mãe. Disse que só voltaria quando ele consertasse a bagunça que tinha feito. Mas Júnior não sabia como consertar. Ele pensou várias vezes em ligar para a mãe, pedir perdão, implorar por uma chance, mas ele não tinha o número dela. E no fundo ele sabia que era tarde demais. Uma tarde, ele foi até a casa onde a mãe morava, a casa que eles tinham vendido. Ele ficou parado na calçada, olhando para a fachada. Tinha uma família nova morando lá, crianças brincando no quintal. Ele lembrou de quando era criança, de quando brincava naquele mesmo quintal. A mãe chamando ele para comer, a mãe costurando roupas na máquina velha, a mãe cantando baixinho enquanto cozinhava. Júnior começou a chorar ali na calçada. Uma mulher passou e perguntou, preocupada: "O senhor está bem?" Júnior limpou o rosto envergonhado. "Estou, desculpa." E ele foi embora. Mas ele sabia, ele tinha destruído a única pessoa que realmente o amava. A véspera da audiência foi tensa para todos. Neide não conseguiu dormir. Ela ficou acordada a noite inteira, sentada na varanda, olhando para a lua, pensando no que ia dizer, no que ia sentir quando visse os filhos de novo. Henrique foi até o apartamento dela de madrugada. Ele sabia que ela não ia conseguir dormir. Ele tocou a campainha. Neide abriu, surpresa. "Doutor Henrique? O que o senhor está fazendo aqui a essa hora?" Henrique sorriu. "Eu sabia que a senhora não ia conseguir dormir. Trouxe chá." Eles sentaram-se na varanda, bebendo chá quente em silêncio. Depois de um tempo, Neide disse com a voz baixa: "Eu tenho medo de vê-los de novo." Henrique olhou para ela. "A senhora não precisa falar com eles. Só precisa estar lá." Neide balançou a cabeça. "Não é isso, eu tenho medo de sentir pena, de querer perdoar. Eu tenho medo de ser fraca." Henrique segurou a mão dela. "Perdoar não é fraqueza, dona Neide. Mas perdoar também não significa esquecer. A senhora pode perdoar eles por você, para não carregar ódio, mas isso não significa que eles não vão pagar pelo que fizeram." Neide olhou para ele com os olhos marejados. "Eu ainda lembro dos meninos que eles eram. Eu ainda lembro de quando eram pequenos, inocentes. Eu não sei onde eu errei." Henrique balançou a cabeça, firme. "A senhora não errou. Eles escolheram ser o que são, e essa escolha tem consequências." Neide respirou fundo. "Eu ainda sinto falta deles. Isso faz de mim uma idiota?" Henrique sorriu, triste. "Faz de você uma mãe." Eles ficaram em silêncio até o amanhecer, e quando o sol nasceu, Neide se levantou, foi até o quarto e se arrumou. Ela vestiu o vestido azul marinho que Henrique tinha dado a ela, penteou os cabelos, olhou-se no espelho e viu uma mulher que ela não reconhecia mais. Uma mulher mais forte, mais firme, mais inteira. Ela estava pronta. Enquanto isso, Ricardo acordou com a boca seca e o estômago embrulhado.
Ele tinha bebido demais na noite anterior, tentando acalmar os nervos. Não tinha funcionado. Ele olhou para a esposa dormindo ao lado. Ela não sabia de tudo. Sabia que ele estava sendo processado, mas não sabia dos detalhes. Não sabia da estrada, do abandono, da crueldade. E ele não tinha coragem de contar. Ele levantou, tomou banho, vestiu o terno mais caro que tinha. Ele queria parecer respeitável, confiável, inocente. Mas quando olhou no espelho, viu apenas um homem desesperado. Patrícia acordou cedo também. Ela tinha ensaiado o que ia dizer. Tinha preparado um discurso. Algo sobre como a mãe era difícil, como ela sempre tinha sido um peso, como eles tinham feito o melhor que podiam. Ela sabia que ia ter que chorar, mostrar arrependimento, convencer o juiz de que tinha sido um erro, um momento de fraqueza. Ela treinou as lágrimas no espelho, mas elas não vinham porque, no fundo, ela ainda acreditava que tinha feito a coisa certa. Júnior não dormiu. Ele ficou sentado na cama, olhando para a foto da mãe que guardava no celular. A última foto, antes da estrada. Ele tinha tomado uma decisão. Ele ia contar a verdade. Ele ia pedir perdão, publicamente, na frente do juiz, na frente de todos. Ele não sabia se isso ia mudar alguma coisa, mas ele precisava tentar. Ele se vestiu devagar, com as mãos tremendo. E quando saiu de casa, ele soube. Soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A manhã da audiência era fria e nublada. O fórum estava cheio, pessoas entrando e saindo, advogados conversando nos corredores, famílias esperando por justiça. Ricardo, Patrícia e Júnior chegaram separados, cada um com seu advogado. Eles se encontraram na entrada da sala de audiências. Ricardo tentou parecer confiante. A gente só precisa manter a história. A gente nega tudo. Patrícia assentiu, mas estava pálida. Júnior não disse nada. Eles entraram na sala e sentaram-se do lado direito. Seus advogados ao lado, organizando papéis, conversando baixo. A sala estava vazia, exceto por eles. O juiz ainda não tinha chegado. Ricardo olhou ao redor nervoso. Patrícia mexia na bolsa inquieta. Júnior estava imóvel, olhando para as próprias mãos. E então a porta se abriu. Henrique entrou. Alto, imponente, de terno impecável. Ele carregava uma pasta preta grossa, cheia de documentos. Ele olhou para os três e sorriu. Mas era um sorriso frio, calculado. Ricardo sentiu um arrepio. E então, atrás de Henrique, entrou outra pessoa. Uma mulher, de vestido azul marinho, cabelos presos, postura ereta. Ricardo olhou, Patrícia olhou, Júnior olhou. E todos congelaram. Era Neide. Patrícia deixou cair a bolsa no chão. Ricardo ficou branco. Júnior começou a tremer. O advogado de Ricardo sussurrou confuso. Quem é essa mulher? Ricardo, com a voz trêmula, respondeu. É minha mãe. Neide caminhou até a mesa da acusação e sentou-se ao lado de Henrique. Ela não olhou para os filhos, nenhuma vez. Mas eles não conseguiam tirar os olhos dela. Júnior começou a chorar baixinho. Patrícia estava em choque. Ricardo tentava processar o que estava vendo. Ela estava viva. Ela estava ali. E ela ia destruir eles. O oficial entrou e anunciou em voz alta. Todos de pé. O juiz está entrando. Todos se levantaram. O juiz, um homem de meia idade, sério de óculos, entrou e sentou-se. Podem sentar. Todos sentaram. O silêncio na sala era pesado, sufocante. O juiz olhou para os documentos na frente dele. Depois olhou para as partes. Processo número 4389. Caso Neide Almeida da Silva versus Ricardo, Patrícia e Júnior Almeida da Silva. Podemos começar. Henrique se levantou, ajeitou o terno e disse com voz firme e clara. Sim, excelência, estamos prontos. E Neide pela primeira vez olhou para os filhos. E eles viram, nos olhos dela, algo que nunca tinham visto antes. Não era raiva, não era ódio, era decepção. E isso doeu mais do que qualquer coisa. Ricardo tentou falar, tentou dizer alguma coisa, mas o advogado dele segurou seu braço, mandando ele ficar quieto. Júnior chorava abertamente agora. Patrícia estava pálida, com as mãos tremendo. E o juiz bateu o martelo. Que comece a audiência. Henrique abriu a pasta, tirou o primeiro documento e começou. Excelência, o que vamos apresentar aqui hoje não é apenas um caso de roubo, não é apenas um caso de falsificação, é um caso de traição, da pior espécie, a traição de filhos contra a própria mãe. Ele fez uma pausa, deixou as palavras pesarem no ar. E vamos provar com documentos, testemunhas e evidências irrefutáveis que os réus planejaram, executaram
e tentaram encobrir um crime hediondo. Ricardo olhou para o advogado dele desesperado. O advogado apenas balançou a cabeça, impotente. Henrique continuou. A vítima, Dona Neide Almeida da Silva, trabalhou a vida inteira para criar seus 3 filhos sozinha. Ela sacrificou sua saúde, sua juventude, seus sonhos, e em troca, eles a abandonaram em uma estrada deserta, sem dinheiro, sem documentos, sem celular, para morrer. Júnior soluçou alto. O juiz olhou para ele sério. Henrique virou-se para Neide. Dona Neide, a senhora gostaria de dizer alguma coisa antes de começarmos? Todos olharam para ela. Neide respirou fundo. Levantou-se devagar, olhou para os 3 filhos e disse com a voz firme, mas emocionada. Eu passei 60 anos da minha vida trabalhando. Eu criei vocês sozinha depois que o pai morreu. Eu passei fome para vocês comerem. Eu dormi no chão para vocês terem cama. Eu vesti trapos para vocês terem roupa boa. Ela fez uma pausa. As lágrimas começaram a descer. E vocês me largaram numa estrada, para morrer, como se eu fosse lixo. Ricardo tentou falar. Mãe, eu... O juiz bateu o martelo. Silêncio. Neide continuou. Vocês me tiraram tudo, minha casa, minha dignidade, minha família. Mas vocês não tiraram uma coisa. Ela olhou diretamente para Ricardo. Vocês não tiraram minha força. E ela sentou-se. O silêncio na sala era absoluto. Henrique sorriu. E disse baixo, mas claro o suficiente para todos ouvirem. Agora vamos às provas. E ele começou a destruir os 3, documento por documento. Henrique caminhou até o centro da sala, segurando o primeiro documento. Ele olhou para o juiz e começou com voz firme e clara. Excelência, vou apresentar agora a linha do tempo completa dos eventos. E cada prova que vou mostrar está documentada, autenticada e foi submetida à perícia técnica. Ele colocou o primeiro documento no projetor. Era uma cópia da procuração que Neide tinha assinado. Este é o documento que os réus apresentaram à vítima como sendo uma procuração simples para acesso à conta bancária durante uma viagem. Mas, na verdade, era uma procuração com poderes amplos. E, mesmo assim, essa procuração não tinha validade legal para a venda de imóvel. O advogado de Ricardo se levantou. Excelência, a procuração foi assinada voluntariamente pela senhora Neide. Não há coação. Henrique sorriu frio. De fato, não há coação, mas há enganação. A vítima, que estudou apenas até a 4ª série e tem dificuldade de leitura, confiou nos filhos quando eles disseram que era apenas para acesso bancário. Ela não sabia o que estava assinando. Ele colocou outro documento. E ainda assim, essa procuração não serviu. Porque para vender um imóvel é necessário procuração específica, com reconhecimento de firma em cartório e com testemunhas presenciais. Os réus não tinham isso. Ele colocou um terceiro documento, a escritura de venda. Então eles falsificaram. Este é o laudo pericial grafotécnico. A assinatura da vítima na escritura de venda foi forjada. Não é a mesma assinatura da procuração. E não é a assinatura real de Dona Neide. O juiz pegou os documentos e analisou com atenção. Ricardo estava suando. Patrícia tinha as mãos sobre a boca. Júnior chorava em silêncio. Henrique continuou. E aqui está o depoimento do comprador. Ele confirma que o réu Ricardo Almeida da Silva o procurou 3 semanas antes da viagem, oferecendo a casa para venda rápida. Ou seja, tudo foi premeditado. Ele fez uma pausa. Eles planejaram tirar a mãe de casa, planejaram vender o imóvel e planejaram o que fazer com ela. O advogado de Ricardo tentou se defender. Excelência, isso é especulação. Não há prova de que meu cliente planejou abandonar a mãe. Henrique virou-se para ele com um sorriso frio. Não há? Então vou mostrar. Ele colocou outro documento no projetor. Era o rastreamento de GPS do carro alugado. Este é o histórico de localização do veículo alugado pelos réus no dia da suposta viagem. Vejam, eles saíram da cidade às 8 da manhã, seguiram pela rodovia principal por 2 horas e então desviam. Entram em uma estrada de terra, uma estrada que não leva a nenhum destino turístico, que não leva a lugar nenhum. Ele apontou para o mapa projetado. Eles param aqui, no meio do nada. Ficam parados por 7 minutos e depois voltam sem a vítima. O silêncio na sala era absoluto. Henrique continuou implacável. E aqui está o depoimento do motorista do posto de gasolina mais próximo. Ele viu o carro passar, viu 3 pessoas dentro. E quando o carro voltou, meia hora depois, só havia 3 pessoas, mas não era mais a mesma senhora no banco de trás.
Ricardo tentou falar, desesperado. Ela quis descer. Ela disse que queria ficar lá. O juiz bateu o martelo. Silêncio. O réu falará apenas quando for solicitado. Henrique virou-se para Ricardo com desprezo. Dona Neide, uma mulher de 60 anos, pediu para ser deixada sozinha, sem dinheiro, sem documentos, sem celular, em uma estrada deserta no meio do nada. É isso que o senhor quer que acreditemos? Ricardo baixou a cabeça. Henrique colocou mais fotos no projetor. Eram capturas de tela das redes sociais dos 3 filhos. E vejam, 3 dias depois do abandono, o réu Ricardo compra um carro zero. 5 dias depois, a ré Patrícia posta fotos da reforma da casa dela. Uma semana depois, o réu Júnior está em uma praia no exterior. Ele olhou para os 3 com nojo. Eles gastaram o dinheiro como se nada tivesse acontecido, como se a mãe deles nunca tivesse existido. Patrícia começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. Henrique voltou para sua mesa e pegou outro documento. Este era diferente, uma escritura antiga, amarelada. E agora, Excelência, vou apresentar algo que os réus não sabiam, algo que torna esse caso ainda mais absurdo. Ele colocou a escritura no projetor. Dona Neide é coproprietária de um terreno comercial no centro da cidade. Esse terreno foi comprado pelo falecido marido dela, José Almeida da Silva, há 28 anos. Ele colocou o nome da esposa junto ao dele na escritura. Ricardo se levantou furioso. Isso é mentira. Eu nunca ouvi falar desse terreno. O juiz bateu o martelo irritado. Senhor Ricardo, sente-se imediatamente ou será retirado da sala. Ricardo sentou tremendo. Henrique continuou calmo. O terreno foi comprado quando valia quase nada. Era apenas um lote vazio em uma área desvalorizada. O senhor José provavelmente nem se lembrava dele. Mas nos últimos 3 anos, a região se desenvolveu. Avenida Nova, shopping, prédios comerciais. E hoje, esse terreno vale R$2.300.000. Silêncio. Henrique olhou para os 3. Ou seja, os réus roubaram a mãe, venderam a casa dela por R$320.000 e a abandonaram para morrer. Mas se tivessem esperado, se tivessem sido minimamente decentes, eles teriam herdado mais de 2 milhões. A ironia doeu, e todos sentiram. Patrícia estava pálida. Ricardo tinha as mãos sobre o rosto. Júnior chorava abertamente. Henrique voltou-se para o juiz. Excelência, os réus cometeram estelionato, falsificação de documento público e abandono de incapaz. Todos crimes graves. E vou pedir que sejam punidos na extensão máxima da lei. O juiz olhou para os documentos. Depois olhou para os réus. A defesa gostaria de se manifestar? O advogado de Ricardo se levantou, mas ele estava claramente sem argumentos. Excelência, meus clientes reconhecem que cometeram erros, que agiram de forma precipitada, mas eles são pessoas de bem que estavam sob pressão financeira e... Henrique interrompeu. Pessoas de bem não abandonam a própria mãe para morrer. O advogado ficou em silêncio. O juiz olhou para Neide. Dona Neide, a senhora gostaria de acrescentar algo? Todos olharam para ela. Neide se levantou devagar. Ela olhou para os 3 filhos e disse com a voz firme: Eu criei vocês sozinha. Eu trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo para pagar a escola de vocês. Eu fui em reunião de pais cansada, com dor nas costas. Mas fui. Eu fiz aniversário para vocês mesmo quando não tinha dinheiro. Eu inventava que não tinha fome para sobrar comida para vocês. Ela fez uma pausa, engolindo o choro. E quando o Ricardo teve apendicite, eu vendi minha aliança de casamento para pagar o hospital. Quando a Patrícia quis fazer curso de inglês, eu trabalhei de madrugada para pagar. Quando o Júnior quis fazer faculdade, eu vendi as únicas joias que eu tinha. Júnior soluçou alto. Neide continuou. Eu nunca pedi nada em troca. Eu só queria ser mãe. Só queria ver vocês felizes e vocês me largaram numa estrada, me jogaram fora, como se eu fosse lixo. Ricardo tentou se levantar. Mãe, eu sinto muito, Neide levantou a mão firme. Não me chama de mãe. Você perdeu esse direito. Ela olhou para os 3, um por um. Vocês disseram que eu era um peso. Mas o peso que eu carreguei a vida toda era vocês. E agora eu vou largar esse peso. Para sempre. E ela sentou-se. O silêncio na sala era de cortar. Patrícia estava chorando descontroladamente. Júnior tinha o rosto entre as mãos. Ricardo estava imóvel, em choque. O juiz bateu o martelo. Vou proferir a sentença. Todos ficaram em silêncio. O juiz olhou para os documentos, depois para os réus, e começou. Após a análise das provas apresentadas,
fica comprovado que os réus Ricardo, Patrícia e Júnior Almeida da Silva cometeram os crimes de estelionato, falsificação de documento público e abandono de incapaz. Portanto, determino o seguinte. Ele fez uma pausa. 1. A venda do imóvel localizado na Rua das Acácias é anulada. A propriedade retorna imediatamente à posse da senhora Neide Almeida da Silva. Neide sentiu os olhos marejarem. 2. Os réus deverão devolver ao comprador do imóvel o valor de R$320 mil acrescidos de juros e correção monetária, no prazo de 90 dias. Ricardo ficou branco. 3. Fica reconhecida a propriedade da senhora Neide Almeida da Silva sobre o terreno comercial avaliado em R$2.300.000. Patrícia deixou cair a cabeça sobre a mesa. 4. Todos os bens adquiridos pelos réus com o dinheiro proveniente da venda ilegal, incluindo veículos e benfeitorias, serão bloqueados judicialmente e leiloados para ressarcimento. Júnior soluçou. 5. Os réus Ricardo, Patrícia e Júnior Almeida da Silva responderão criminalmente pelos crimes cometidos. As penas podem chegar a 8 anos de reclusão em regime fechado. O martelo bateu. Está decretado. Ricardo tentou se levantar desesperado. Excelência, por favor, eu tenho família, O juiz olhou para ele frio. A senhora Neide também tinha família, e vocês a abandonaram. Ricardo caiu na cadeira, destruído. O juiz se levantou e saiu. A audiência tinha acabado. Henrique olhou para Neide e sorriu. Acabou, dona Neide. Acabou. Neide respirou fundo, sentindo o peso sair dos ombros. Mas então, Júnior se levantou. Ele caminhou até Neide, tropeçando, chorando. Mãe, por favor. Eu sinto muito, eu fui covarde, eu fui fraco. Eu devia ter impedido, por favor, me perdoa. Eu te amo, eu sempre te amei. Ele caiu de joelhos na frente dela. Por favor. Neide olhou para ele. Por um momento, o coração dela vacilou. Ela viu o menino que ele tinha sido. O menino que ela tinha embalado no colo. O menino que tinha medo do escuro. Mas então ela lembrou. Lembrou dele no carro olhando para o celular sem coragem de olhar para ela. Lembrou dele entrando no carro enquanto ela gritava. Lembrou dele acelerando e sumindo na poeira. Ela olhou para Júnior e disse firme. Você me viu ser jogada naquela estrada. E não fez nada. Você não é meu filho. Você é um estranho. Júnior desmoronou. Ele ficou ali no chão, chorando. Ricardo tentou se aproximar também, mas Henrique bloqueou. Não chegue perto dela. Ricardo olhou para Neide com raiva e desespero misturados. Você vai fazer isso com a gente? Você vai destruir seus próprios filhos? Neide o olhou fria. Eu não estou destruindo vocês. Vocês se destruíram sozinhos. Ela virou as costas e começou a caminhar em direção à saída. Patrícia gritou desesperada. Mãe, por favor, a gente errou, mas a gente pode consertar, por favor. Neide parou. Virou-se uma última vez. Vocês me largaram numa estrada para morrer. Vocês venderam a casa que eu paguei com sangue. Vocês riram de mim. Vocês brindaram com meu sofrimento. Ela respirou fundo. Eu não sou mais mãe de vocês. E vocês nunca mais vão ser meus filhos. E ela saiu. Henrique a seguiu. E a porta se fechou atrás deles. Dentro da sala, os três ficaram. Patrícia chorava. Júnior estava no chão, destruído. Ricardo socava a mesa, furioso, impotente. Eles tinham perdido tudo. Do lado de fora do fórum, Neide parou. Ela olhou para o céu, respirou fundo. O ar nunca tinha parecido tão limpo. Henrique se aproximou. Como a senhora está se sentindo? Neide sorriu com lágrimas nos olhos. Leve. Pela primeira vez em 60 anos eu me sinto leve. Henrique sorriu também. A senhora merece, dona Neide. A senhora merece. Eles caminharam juntos até o carro. E enquanto se afastavam do fórum, Neide olhou pelo retrovisor uma última vez. Ela viu os três saindo do prédio. Patrícia ainda chorando. Júnior curvado, destruído. Ricardo conversando nervosamente com o advogado. E Neide sentiu nada. Nem raiva, nem tristeza, nem pena. Apenas paz. 6 meses se passaram. Neide tinha vendido o terreno. R$2.300.000. Mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Ela não voltou para a casa antiga, não quis. Aquele lugar guardava dor demais, memórias demais. Com parte do dinheiro, ela comprou um apartamento pequeno, mas confortável. Com varanda, com luz, com flores. E com o resto, ela fez algo que Henrique nunca esperava. Ela abriu um abrigo, o Lar Recomeço. Um lugar para acolher idosos abandonados. Pessoas que tinham passado pelo que ela passou. Pessoas que tinham sido esquecidas, jogadas fora, tratadas como lixo.
O abrigo funcionava em parceria com a prefeitura. Tinha 15 vagas e todas estavam ocupadas. Neide trabalhava lá todos os dias. Ela servia comida, conversava, ouvia histórias, abraçava, chorava junto. E cada pessoa que ela ajudava era uma forma de curar sua própria dor. Uma tarde, uma idosa chegou ao abrigo. Ela tinha sido expulsa de casa pela filha. Estava na rua há 2 meses. Não tinha documentos. Não tinha nada. Neide a recebeu na porta com um sorriso. Bem-vinda! Aqui você está segura. A idosa começou a chorar. Eu não sei como agradecer. Neide segurou a mão dela. Você não precisa agradecer. Você só precisa recomeçar. E ela levou a senhora para dentro. Henrique visitava Neide toda semana. Eles tomavam café juntos no abrigo, conversavam, riam. Ele ajudava com a parte legal, com doações, com voluntários. Certa vez ele perguntou: Dona Neide, a senhora algum dia pensa em perdoar eles? Neide ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou pela janela, viu os idosos no jardim conversando, sorrindo. Depois ela disse, serena: Eu penso, todo dia eu penso, porque apesar de tudo eles vieram de mim. Eu carreguei eles, criei eles, amei eles. Henrique escutou em silêncio. Neide continuou: Mas perdoar não significa voltar. Perdoar não significa esquecer. Eu perdoei, por mim, para não carregar ódio no coração. Mas eles não fazem mais parte da minha vida e nunca mais vão fazer. Henrique assentiu. A senhora é mais forte do que imagina. Neide sorriu. Eu aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem fica quando tudo desmorona. Ela olhou para ele. Você ficou. Henrique segurou a mão dela. E vou continuar ficando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo, Patrícia e Júnior viviam as consequências de suas escolhas. Ricardo tinha perdido tudo. O carro foi leiloado. A casa da esposa estava hipotecada para pagar a dívida com o comprador. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, dirigindo o dia inteiro para pagar as contas. A esposa o tinha largado, levou os filhos. Ele vivia sozinho em um apartamento pequeno, amargo, cheio de raiva. Ele nunca aceitou a culpa. Para ele, a mãe era a vilã. A mãe tinha destruído ele. E ele morreu com essa raiva, sozinho, amargo, vazio. Patrícia tinha perdido a casa. Tinha perdido os móveis. Tinha perdido as amisias. Ninguém queria falar com ela. Ninguém queria ser visto perto dela. Ela tinha virado a mulher que abandonou a própria mãe. Ela e o marido brigavam constantemente. Ele a culpava. Ela culpava a mãe. E no meio dessa guerra, eles se destruíram. Ela vivia isolada, deprimida, sem futuro. Júnior foi o único que tentou mudar. Ele cumpriu pena em regime semiaberto. Trabalhava de dia, dormia na prisão à noite. A esposa o tinha abandonado. Ele não tinha mais ninguém. Mas ele usou o tempo na prisão para pensar, para refletir, para entender. Ele escreveu cartas para a mãe. Muitas, dezenas, centenas. Todas dizendo a mesma coisa. Eu sinto muito. Mas ele nunca enviou. Porque ele sabia que era tarde demais. Certa vez ele foi até o abrigo. Ficou do outro lado da rua olhando. Viu a mãe conversando com os idosos, sorrindo, viva. Ele quis atravessar, quis pedir perdão, quis tentar de novo. Mas ele não teve coragem e foi embora. E nunca mais voltou. 1 ano depois da audiência, Neide estava no jardim do abrigo. Era fim de tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Ela estava regando as flores como fazia todas as tardes. Uma das moradoras, Dona Irene, se aproximou. Dona Neide, a senhora salvou minha vida. A senhora sabe disso? Neide sorriu. Não salvei não, Dona Irene. A senhora se salvou, eu só abri a porta. Dona Irene abraçou ela emocionada. Naquela noite, Neide estava sozinha no seu quarto. Ela abriu a gaveta da cômoda e tirou uma foto antiga. Os 3 filhos, pequenos, sorrindo. Ela no meio, abraçando todos. Ela olhou para a foto por um longo tempo. Sentiu uma pontada no peito, uma saudade, uma dor antiga. Mas então, ela guardou a foto de volta na gaveta. Ela não jogou fora, mas também não deixou mais que aquilo definisse quem ela era. Ela apagou a luz, foi dormir. E pela primeira vez em muitos anos, ela dormiu em paz. No dia seguinte, Henrique chegou ao abrigo com uma surpresa. Ele trazia uma equipe de reportagem. Dona Neide, tem um pessoal aqui que quer fazer uma matéria sobre o abrigo. Sobre a senhora. Neide balançou a cabeça. Eu não quero aparecer, Dr. Henrique. Eu só quero ajudar. Henrique sorriu. Mas a história da senhora pode inspirar outras pessoas. Pode ajudar outros idosos. Pode mudar leis. Neide pensou e aceitou.
A matéria foi ao ar 2 semanas depois. A história de Dona Neide, a mulher que foi abandonada pelos filhos e renasceu como mãe de todos que não tinham mãe. A repercussão foi enorme. Doações chegaram de todo o país. Voluntários se ofereceram. Outros abrigos surgiram inspirados no Lar Recomeço. E Neide, que tinha sido jogada fora como lixo, virou símbolo de força e recomeço. Júnior viu a matéria na televisão da prisão. Ele viu a mãe sorrindo, abraçando outros idosos. Viu ela falando sobre perdão, sobre recomeço, sobre família escolhida. E ele chorou. Chorou como não chorava desde criança, porque ele entendeu finalmente o que tinha perdido. Não era a herança, não era o dinheiro, era o amor da única pessoa que realmente o amou. E agora era tarde demais. Alguns anos depois, Neide estava sentada na varanda do abrigo. Ela tinha agora 65 anos, cabelos mais brancos, mais rugas, mas os olhos tinham uma luz que nunca tiveram antes. Henrique sentou-se ao lado dela. Dona Neide, o abrigo já acolheu 47 idosos. Neide sorriu orgulhosa. 47 vidas, 47 recomeços. Henrique olhou para ela com carinho. A senhora é incrível. Neide balançou a cabeça. Eu sou só uma mulher que aprendeu a recomeçar. Eles ficaram em silêncio, olhando o pôr do sol. Depois de um tempo, Neide disse, suave: sabe o que eu descobri, Dr. Henrique? O quê? Que algumas famílias não são de sangue, são de escolha. E eu escolhi essa família aqui. Ela apontou para os idosos no jardim, conversando, rindo, vivendo. E essa família me escolheu de volta. Henrique sorriu. E eu também escolhi a senhora, Dona Neide. Ela segurou a mão dele. E eu escolhi você, meu filho. Eles ficaram ali, juntos, vendo o sol descer no horizonte. E Neide, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu completa. Não porque tinha dinheiro, não porque tinha vingança, mas porque tinha propósito e tinha amor. O amor que ela sempre deu e que finalmente estava recebendo de volta. A última cena mostra Neide sozinha, à noite olhando pela janela. Ela tira do bolso a foto antiga dos 3 filhos. Olha por um longo momento. E então, com um suspiro suave, ela guarda a foto de volta. Ela não joga fora, mas também não permite que aquela dor a defina mais. Ela apaga a luz, vai dormir. E pela primeira vez na vida, ela dorme sorrindo, porque ela é livre, finalmente livre. Gostou dessa história? Você acha que os filhos da Dona Neide tiveram o final que mereciam? Me conta nos comentários. Até a próxima história.